no livro de Provérbios, no capítulo de número 3. Eu acho que pelo menos, se você está aqui pelo menos há 20 anos comigo, você sabe, conhece esse texto. Se você é mais novo, está há 2, 3 anos, você conhece esse texto. Mas eu quero ler esse texto para você hoje. Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 4 diz assim: Filho meu, está falando comigo. Não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Diga: graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Agora eu pergunto, como os homens podem nos fazer achar boa compreensão diante deles? Achar graça diante de Deus é até mais fácil, mas compreensão dos homens é um pouco mais difícil. Bom, eu quero que você abra seu coração nessa manhã e fique atento. Esqueça seu telefone, seu relógio. Dê a você uma oportunidade para que nessa manhã eu possa trazer para você o que Deus colocou no meu coração. Mas eu preciso que você esteja atento para que você receba. Pai, muito obrigado pela tua palavra. É uma palavra de vida que pode fazer transformações extraordinárias. Como nós te louvamos, Senhor, porque você nos deu essa manhã. Você despertou a nossa alma para estarmos aqui nessa manhã juntos, nessa unção coletiva para adorar e exaltar o teu nome, em o nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Por favor, podem sentar. Se eu precisar junto, chame. Achar graça diante de Deus e dos homens. Bem, eu estive meditando e buscando de Deus o que eu ia trazer para vocês nessa manhã. É tão simples, mas se tornará tão profundo à medida que seu coração se abrir para receber aquilo que Deus tem. Irmãos, Deus usa homens. Eu sei que em primeiro lugar vai estar Deus, mas Deus usa homens. Deus usa homens que virão para nos ajudar a cumprir propósitos. Em toda a história bíblica, Deus está revelando a sua vontade, mas Ele sempre usou homens para ajudar homens. Porque Deus é Espírito. Então, a pergunta que eu faço a mim mesmo e transfiro para você: quem são esses homens? Talvez o que você vai ouvir hoje, não porque eu estou pregando, talvez o que você vai ouvir hoje você não tenha ouvido ainda, por isso que eu pedi a você que preste atenção no que você vai ouvir. Quem serão esses homens? Primeiro, são homens que Deus envia. São homens que estão predeterminados a cruzarem o nosso caminho para nos ajudarem a que nós cumpramos o nosso destino. E muitas vezes nós não damos importância às pessoas que cruzam o nosso caminho, e nós não entendemos porque algumas delas são tão leais, outras são tão negligentes, e nós nos afligimos com isso. Eu lhe digo, isso é falta de maturidade. E Deus quer que nós tenhamos maturidade para entender o processo humano, porque como humanos nós temos falhas, nós temos limitações. E eu quero colocar um fundamento para você nessa manhã, para você começar a entender essa palavra. Queria que você abrisse em Romanos,
capítulo 10. Se você puder, pelo menos no celular, abra para você ler, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é espírito e vida. Quando você está lendo a palavra, o espírito da palavra e a vida da palavra começam a penetrar em você através dos seus olhos. E isso já pode gerar cura para você. Capítulo 10 de Romanos, verso 13 e 14 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, quem invoca são homens, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você percebe por esse texto que o apóstolo Paulo enfatiza uma sequência lógica do processo de Deus para nos alcançar? Então, para que alguém seja salvo e invocar o nome do Senhor, é preciso que alguém diga para essa pessoa alguma coisa. É preciso alguém se levantar e fazer alguma coisa. Não é o Espírito de Deus que vai sair por aí falando. Ele fala através de mim, através de você. Os homens encontram compreensão através de homens. Para invocar é preciso crer. Para crer, precisa ouvir. E para ouvir, precisa que alguém se levante e fale alguma coisa. Você percebe que é uma sequência lógica? Então eu te digo que é fundamental o papel dos homens como pregadores do Evangelho. Isso quer dizer que nós precisamos um dos outros. Mas nem sempre homens estarão disponíveis quando você precisa. E você se machuca com isso. Isso me diz que você é imaturo. Porque quando você se machuca, você fala. Você reclama. E isso impede de que Deus trate aquela pessoa com a qual você quer lidar e olhar para você e dizer: puxa, por que eu estou fazendo isso? Nem começou a chover e vocês estão quietos. Então o papel dos homens é crucial para o nosso desenvolvimento. Os homens devem invocar ao Senhor, mas para invocar precisam crer. Para crer, precisam ouvir. E para ouvir, é preciso que alguém se levante. É preciso que alguém fale. Então dá para você entender que é crucial o papel dos homens para que a palavra de Deus alcance os resultados. Resultados da palavra de Deus serão alcançados quando nós nos levantarmos em prol uns dos outros, para nos ajudarmos mutuamente. Nesse sentido, a palavra de Deus vai encontrar os resultados na vida dos homens. Agora, o que eu vou dizer agora, talvez você tenha ouvido e talvez você não tenha ouvido. Nós precisamos aprender como acionar esses agentes humanos. Diga comigo, agentes humanos. Cada um de nós é um agente humano que Deus colocou aqui na terra, para que um dia a gente cruzasse com alguém e a gente pudesse trazer compreensão, ajuda para aquilo que eles precisam. Esses agentes humanos são pessoas que precisam ter um conhecimento, que precisam ter maturidade para se levantarem a nosso favor. Graças a Deus que eu tenho muitos agentes humanos que convivem comigo e me ajudam. Se não fossem os agentes humanos, nada disso seria possível. Agora é fato que Deus envia agentes sobrenaturais para tocarem nos agentes humanos, para que os agentes humanos estejam do nosso lado.
Agora, nós precisamos aprender como invocar, chamar esses agentes humanos. Porque eles estão espalhados pela face da terra. E eles precisam ouvir nossa voz. Até os anjos, irmãos, quando eles ouvem a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles se movem. Eles vão de um lado para o outro, mas eles precisam ouvir alguma coisa. No princípio a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. Nada estava acontecendo, não obstante Deus está aqui e o Espírito sobre as águas. Mas foi necessário Deus começar a falar para que aquele agente sobrenatural reagisse às palavras daquele outro agente e as coisas começassem a acontecer. Se nós não aprendermos a falar, se nós não aprendermos a buscar, a gente vai viver como se estivesse sozinho. É por isso que existe tanta solidão. Às vezes você está num aglomerado de 1000 pessoas e você está se sentindo totalmente só. E quem sabe, o agente de Deus, para dar as mãos a você, está tão perto que você não consegue ver. Como nós moveremos esses agentes humanos? Só há uma forma. E a Bíblia nos ensina. É a oração. Para isso eu vou te pedir que você abra em Romanos capítulo 4, versículo 17 a 24. Romanos 4, 17 a 24. Aqui é o Espírito Santo falando, como está escrito. Diga, está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Aqui está falando de Abraão. Ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações. Ele creu para ser pai de muitas nações. Isso era uma palavra profética de Deus para ele. Mas não foi porque Deus falou que isso ia acontecer se não tivesse a ajuda de humanos. Para que essa profecia se cumprisse, foi necessário ele ter Sara. E foi através de Sara que a palavra profética na vida de Abraão começou a se cumprir. E para que ele tivesse uma grande nação, ele precisava de um outro agente humano chamado Isaac. E ele chamou a existência. Aquilo que Deus falou no coração dele, ele estava chamando a existência. Ele chamou por 25 anos aquele agente que seria o continuador dele. E a Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido já de 100 anos, com a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, glorificando a Deus, estando plenamente convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir a promessa. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Diga, foi imputado para a justiça aquilo que Abraão creu. Agora veja o versículo 23. Diga, Deus vai falar comigo. E não somente por causa de Abraão isso está escrito. Ele levou em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, a promessa de Abraão e o chamamento de Abraão para a continuidade, a Bíblia diz que não foi só para ele, foi para mim e para você.
Só que a performance de Abraão para que essas coisas acontecessem foi uma. E como tem sido a nossa performance para buscar de Deus aquilo que nós precisamos? E sabe, você pode chamar pela fé. Hoje, nós vivemos em um mundo bem imediatista. Nós queremos que as coisas aconteçam como micro-ondas. Apertou o dedo, foi lá, acabou, está tudo certo. Mas tudo tem um processo. Mas a boa notícia que eu posso te dar é que em fé, processos podem ser acelerados. Pode haver uma velocidade no espírito para que as coisas aconteçam antes que o seu limite de espera se acabe. E sabe de uma coisa? Deus nunca vai deixar você chegar no limite da exaustão. Aquilo que Deus fez hoje pela manhã, já antecipando-se ao que eu ia ministrar, já dando uma palavra a alguém. Você percebe que nessa manhã ela foi um agente de Deus para trazer uma palavra que pessoas precisavam? E de repente outros agentes se levantaram e começaram a impor as mãos. Aleluia. Agora você tem que ver como é que Abraão tratava Sara. Alguém aqui acredita que Sara alguma vez apanhou de Abraão? Ou que Abraão levantou as mãos para bater em Sara? Procedimentos. Não espere tal homem que maltrata sua esposa receber alguma coisa do Senhor. Suas orações, a Bíblia diz, não passam do teto. Porque ela se transforma num teto de bronze. Nada vai acontecer. Os procedimentos são importantes para que a gente possa alcançar de Deus aquilo que as promessas e as profecias bíblicas são para nós. Veja bem, José foi preso, passou por situações 1000, até que ele chega na prisão de Faraó. E você sabe que Faraó depois teve um sonho, mas primeiro teve o copeiro e o padeiro. E José foi aquele homem, agente de Deus, para interpretar aqueles sonhos. O copeiro subiu e ele pediu: lembre-se de mim quando estiver diante de Faraó. Sabe, aquele agente esqueceu de José por 2 anos. Ou seja, ele acrescentou na vida de José mais 2 anos de sofrimento. Porque esqueceu. É possível que eu esqueça de você. E ao invés de trazer um refrigério para a sua vida, eu lhe traga dores. E eu peço misericórdia a Deus para que isso não aconteça. A mesma coisa eu digo para você. Lembre-se das pessoas. Ao lembrar-se delas, entenda suas falhas, seus erros, suas negligências. Bem, mas aquele homem era o agente de Deus, porque não foi em vão que ele teve aquele sonho no lugar que José estava. Aquele homem era um agente de Deus. E de repente Faraó, porque Deus vai mexendo as coisas, Deus dá um sonho a Faraó. Faraó procura os sábios. Entre os sábios não achou-se em nenhum agente que pudesse decifrar o sonho. Aí o copeiro diz: espera um pouco, eu estou lembrando de alguém. José nem sabe, ele está na prisão. E se eu te disser nessa manhã que nesse momento, para as situações que você está vivendo, para as coisas que você tem que resolver na sua vida, Deus já esteja levantando um agente
em um lugar que você não conhece, em uma parte que você nunca viu, que você nunca pensou. Mas como Deus te conhece, e como Ele sabe do que você precisa, nesse momento Ele já pode estar levantando alguém do outro lado da cidade, que um certo dia, você e ele se cruzarão. E de repente ele procura saber o que você faz. E aí você diz, interessante, eu também tenho alguma coisa com relação a isso. Vamos conversar? Começa assim, vamos sentar na mesa, vamos tomar um café, para a gente pensar o que é que a gente pode fazer. E de repente começam a surgir coisas. E você pensa que isso foi obra do acaso. Oh, como eu tenho sorte. Não, está tudo programado. Nós é que muitas vezes nos antecipamos com o negativo quando poderíamos nos antecipar com o positivo. Agora eu sei que assim como Deus e o Espírito que parava sobre as águas, foi necessário uma palavra para que as coisas começassem a se mover. Talvez você nunca tenha pensado nisso, de orar, dizendo assim, Senhor, os agentes do céu, eu já sei que eles estão à disposição. Se eu falar, você os envia. Que são os anjos ministradores que trabalham ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Amém. Agora, envia esses agentes celestiais aos agentes naturais, humanos, para que eles venham ao meu encontro. Ou que eu vá ao encontro deles, mas que conexões aconteçam. Muitas vezes nós não pensamos assim. E vamos perdendo tempo na vida. Quantas conexões já poderiam ter sido feitas e elas não foram feitas porque nós não atentamos para esse nível de oração que eu estou trazendo para vocês nessa manhã. Diga, Deus é bom. Aleluia. Bem, José foi a Faraó. Porque um agente, e deixa eu te dizer uma coisa, não seja tão religioso. Talvez o agente que venha se encontrar com você não seja crente. Mas à medida que ele se encontra com você, e esse entrelaçamento começa a acontecer, ele vai ver o teu testemunho nas coisas que você faz. E de repente ele começa a perguntar, mas me diz, como é isso mais ou menos aí? E você começa a falar para ele, aí nesse momento você está se tornando um agente para ele, para a salvação dele. Você entende como Deus usa os homens? E como é importante você estar com os olhos abertos, firmado na palavra de Deus. Muitas vezes nós colocamos alguns títulos em pessoas que eles não mereciam. Eu estava estudando e me veio ao coração, por que todas as vezes que falamos em um profeta bíblico, Balaão, todo mundo diz era um falso profeta. Senhores e senhoras, eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Um profeta não foi mais profeta do que Balaão. Não existe uma profecia bíblica de Balaão que não se concretizou. Inclusive, uma das maiores concernente ao Messias. Quando ele disse, eu vejo a estrela de Jacó, que se aproxima não para agora. Ele estava falando de Jesus Cristo. Quando você olhar a sua Bíblia, vai perceber. Agora, qual é a diferença entre uma palavra profética e o profeta? Você descobre também
que não obstante um homem que suas palavras proféticas se cumpriam, a Bíblia diz que o problema dele ser chamado de um falso profeta eram as intenções do seu coração a entregar as palavras proféticas. Ele tinha um preço para isso. E o profeta não pode ter preço para entregar palavras de Deus. Por isso ele assim chamava. Mas ele não era um falso profeta. Agora veja bem. Quando Deus fala nessas manifestações que eu estou falando para você, porque a gente são manifestações de Deus, tanto no espiritual como no natural. Isso não são palavras apenas para nós mentalizarmos, guardarmos em nossa mente. Então eu preciso te ensinar, porque eu também estou aprendendo todos os dias. A gente aprende todos os dias. A sabedoria inferior, ela quer um diploma, ela quer uma coroa. Mas a sabedoria superior, ela quer uma sala de aula sempre. Então eu preciso compartilhar com você, ou te ensinar, a te ajudar a você cumprir seus propósitos diante de Deus. Para isso eu vou pedir que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quem era Saulo de Tarso? Um homem perseguidor da igreja, que perseguia o caminho, matava cristãos, fazendo isso em nome de Deus. Porque a Bíblia diz que quanto à lei ele era irrepreensível. Porém, houve um momento, ele se encontrou com Jesus e ele precisou de agentes humanos para introduzi-lo no contexto cristão. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 e 27, Barnabé era um agente de Deus, que Deus levantou para ajudar Paulo a cumprir os propósitos. Agora veja, 26. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Este homem seria o maior agente de Deus na terra que já houve em todos os tempos. Quem o estava colocando de longe não eram os gregos com suas filosofias e debates de conhecimento. Era exatamente aqueles que seguiam Jesus Cristo. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, diga Barnabé, aqui entra um agente de Deus, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em o nome do Senhor. Então veja, Barnabé foi o homem que foi o agente de Deus para introduzir Paulo no meio dos cristãos que estavam com medo do seu passado. Mas lá na frente, você lendo a Bíblia encontra Barnabé e Saulo, mas de repente você encontra Paulo e Barnabé. Porque há um momento em que aquele agente de Deus na sua vida vai ficando para tocar outros, e agora Paulo já é o agente que vai tocar os que estão pela frente. Então, eu vou pedir para você ficar de pé agora. Eu não terminei ainda. Não fique feliz porque eu não terminei. E eu gostaria que você agora orasse, eu vou te ensinar. Mas eu não queria que você ficasse como o gatinho de estimação.
Eu queria que você buscasse de dentro de você a sua necessidade mais prioritária. E você convocasse o Espírito Santo para que Ele traga até você os agentes humanos que vão sustentar nas tuas mãos e vão te ajudar a você cumprir o seu destino, porque para cumprir o destino nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos mais fracos, dos débeis, dos insanos, daqueles que nós olhamos e pensamos, esse não vai. Cuidado, porque poderemos ter grandes surpresas. Então eu queria que você orasse. Eu vou pedir para o tecladista subir. Eu acho que o louvor pode subir, vai ouvir a mensagem de pé. Mas eu queria que você agora orasse. Mas orasse com inteligência, chamando à existência os agentes de Deus para a sua vida. E aí, quando você ora pedindo a Deus os agentes dele, podem vir os anjos e podem vir os humanos. Porque os anjos trabalham a serviço daqueles que herdam a salvação, e os humanos trabalham em prol de que você cumpra os seus propósitos de destino na sua caminhada aqui na terra. Talvez, aquele sócio que você precisa para investir no seu projeto, ele já esteja em algum lugar e sobrenaturalmente ele vai ouvir tua voz nessa manhã, sem saber quem o está chamando, como aqueles magos seguindo aquela estrela, só tendo uma palavra profética, mas sem saber o que iriam encontrar, e de repente eles encontram algo. E o que eles fizeram? Depositaram aos pés daquele bebê riquezas. Por favor, entenda o que eu vou lhe dizer agora. Nós temos uma mente milionária, porque nós temos a mente de Cristo. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e de todo conhecimento. Fica simples você adentrar nisso, porque você tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo está completo. Agora você precisa puxar o que está na sua mente, a mente de Cristo, e materializar aqui. Escute uma coisa, aproveite, enquanto ainda somos o grupo pequeno. Você vai ver 3, 4 cultos nessa igreja, no domingo. E talvez você sinta falta de estar perto de alguém. Você pode orar em línguas um momento.
tantas necessidades, irmãos. Eu vejo tantas necessidades. Eu queria que você orasse com o grito mais profundo do seu coração e dissesse assim: Deus, Deus, Pai, movimente os agentes do céu e da terra. Promova, Senhor, as conexões divinas para que nós tenhamos os subsídios para fazer o teu reino crescer na face da terra. Diga de novo: Pai, eu te peço em nome de Jesus, acione os agentes celestiais e os agentes naturais, que eles venham ao meu encontro, e que ao nos encontrarmos, as palavras proféticas que você tem derramado sobre mim, eles nos ajudem a cumprir o nosso destino, em nome de Jesus. Aleluia. Sente um pouquinho. Vocês ficam, tá? Pode ser? Olha, queridos, Deus tinha um plano perfeito para a salvação do homem. Mas esse plano só pôde se concretizar porque ele encontrou dois agentes na terra: José e Maria. E aí ele manda um agente do céu, Gabriel, para falar com esses agentes da terra: olha, Deus tem um plano e Deus precisa de vocês. É meio confuso. O plano não é fácil. É uma virgem que vai ter um filho, mas Ele escolheu vocês para serem esses agentes. Você aceita, Maria? Ela disse: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Um agente do céu virá para falar com alguém na terra, para concretizar propósitos. Eu não sei se você já viu um anjo, mas é uma coisa bela. Eu vejo alguns crentes dizendo assim: pastor, meu Deus, como é ver um anjo? Irmão, quando você tem a paz que excede todo o entendimento em seu coração, as coisas espirituais, elas te trarão gozo e alegria, não medo. Não medo, não haverá medo. Então, José e Maria foram aqueles agentes que vieram para ouvir uma voz sobrenatural, uma mensagem que veio para gerar o grande projeto de Deus na terra. Então, a partir de hoje, você não deve ficar com a sua boca fechada. Nos seus momentos de oração, nos seus projetos, comece a dizer: Senhor, eu estou aguardando os agentes, eles estão chegando. Agora vamos declarar que tipo de agente Deus precisa mandar para mim e para você. Quando eu falo homens, eu estou falando de homens e mulheres, ok? Diga assim: Senhor, meu Pai, mande agentes que venham levantar meus braços, como Arão e Ur fizeram com Moisés. Aleluia. Diga: Pai, mande homens e mulheres ungidos, diga: Pai, mande homens de honra, homens da palavra, homens do Espírito, homens da unção, homens da palavra,
que honrem tua presença, que honrem a unção, que honrem a palavra e que honrem o sangue. Claro que tudo isso em nome de Jesus. Bem, eu tenho mais 2 pontos para a gente terminar. Eu não sei quantos de vocês acreditam que Deus pode acelerar processos. Deus é ainda capaz de trazer aceleração, porque Ele sabe que em algumas áreas e algumas coisas nós somos ainda limitados. Então Deus comissiona agentes espirituais, como eu disse, agentes humanos na terra. Eu vou te dar mais um exemplo. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui, para você aprender o que nós estamos falando. Bem, se você não quer aprender, você diz assim: não, tudo bem, o senhor está compartilhando, eu aceito o compartilhamento. Mas se você aceita o ensinamento, fique com ele. É importante, amém? Atos 8, 26. Veja bem, um anjo do Senhor, ou seja, um agente celestial, falou a Filipe, dizendo: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Uma obediência extrema. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ele era oficial da rainha, que viera adorar em Jerusalém. Este estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Como ouvirão se não há quem pregue? Estava assentado no seu carro lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Um agente dos céus, o Espírito Santo, um agente da terra, em comum acordo, eles podem fazer muita coisa na terra. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que estás lendo? Aquele homem deve ter ficado surpreso, porque ele estava no deserto. De repente aparece alguém. Agora eu te pergunto: será que Deus sabia que esse etíope estava passando pelo deserto? Sim, Deus sabia. Será que Deus sabe onde você está nessa manhã? Será que Deus sabe o que você está fazendo aqui nessa manhã? E se já estiver sendo preparado um Filipe? É desse jeito, tá mesmo. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Qual era o propósito? Diga: anunciar Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, preste atenção, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o agente terrestre
Não se vendo mais, o eunuco não o viu. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, o eunuco. Mas Filipe foi... Esse é um processo de aceleração. Por quê? Porque já havia um outro lugar que Filipe devia estar rápido. Deus sabe que tem coisas que você precisa rápido. Então Ele vai mandar rápido. Mas Filipe veio achar sem Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou, não o vendo mais o eunuco. Eu posso imaginar essa cena. De repente o eunuco olha, ele só pode ter pensado, foi um agente do céu. Olha, eu vou terminar com esse testemunho. Quando nós estávamos construindo a igreja em Pinheiros, foi um ano para construir aquela igreja, não foi tão fácil como você pensa, mas graças a Deus que Deus mandou agentes para nos ajudarem. E eu me lembro que um certo dia, estavam pegando a planilha da arquiteta para fazer um desenho no teto da plataforma. Há alguns dias atrás eu tinha tido uma visão, que naquela plataforma tinha o nome Jesus. Mas eu fiquei quieto porque os meus colaboradores, eles queriam, eu esqueci agora, abstrato, alguma coisa abstrata. E eu fiquei quieto. Aí um certo dia, quando começamos no primeiro risco, o pastor Bruno chegou e disse, pastor Janduí, por que a gente não bota o nome Jesus? Deus pegou aquilo que Ele me deu no pensamento, levou para o pensamento de um agente. Ele vem para mim, diz aquilo, e eu digo, é Deus. Ele disse, gente, vamos colocar o nome Jesus. Vamos botar o nome Jesus. Aleluia. Conseguimos. Aí, alguns meses ou anos se passaram. Chegou esse cidadão aqui, numa transição espiritual, viu um panfleto do Ori, mas estava embarcando para os Estados Unidos, não pôde vir para a conferência. Chegou de volta, o tempo passou, até que um dia ele sentiu a necessidade de colocar em prática a transição que Deus estava fazendo com ele. Ele pegou o panfleto, viu o endereço e disse à esposa, eu vou visitar. Quando ele chegou lá, eu não estava pregando, mas eu fui dirigir. E ele percebeu, esse é o pastor. Ele chorava copiosamente. Olha o tamanho do homem, chorando, feito menino. Ouviu a mensagem e eu fiquei preocupado de ir lá. Eu falei, olha, antes de você sair, eu quero falar com você. Aí fui falar com ele. Ele disse, quer conversar? Quero. Então vamos no gabinete. Conversamos, ele queria saber tudo de uma vez. Quer saber todas as doutrinas. Nem só de pão viverá o homem. Vem amanhã 9 horas para a gente conversar um pouco, eu vou te explicar. 5 para as 9 ele estava na porta. Uma sede. Voltou para casa, disse para a esposa, eu achei a igreja. Cheguei lá, me senti em casa. Deus falou com ele, você está em casa. Aí disse para ela, e o pastor? E velhinho, e outro pastor velhinho? Não, mas ele não é tão velho, ele é maduro. Tá bom. Mas aí ela teve uma visão de que a igreja que ela ia tinha o nome Jesus. Você entende o trabalho de Deus? Um nome para alcançar uma pessoa. Agora, se o pastor Bruno não tivesse a sensibilidade, se eu não tivesse a sensibilidade, ela poderia estar em outro lugar, glória a Deus.
Mas não era o lugar que Deus queria, entende? Então, irmãos, nessa manhã eu me propus a trazer para você de que nós temos a nosso serviço. Deus nos dá isso, agentes, não só no céu, mas também na terra. E nós precisamos acreditar e orar e colocar no nosso coração, porque esses agentes existem. Jesus está no casamento de Caná da Galileia. O casamento do judeu é 7 dias, é festa, muito vinho. De repente faltou o vinho. Caiu todo mundo em pânico. Mas o que é isso? Como é que falta o vinho? Maria, a mãe, sempre a mãe, vai a Jesus e diz: meu filho, faça alguma coisa. Mãe, calma, não é chegada a minha hora. Jesus deve ter circulado lá pelos bastidores, viu 6 talhas e disse: por favor, encham essas talhas de água. Encheram, ele disse: agora levem ao mestre-sala. Levaram ao mestre-sala, o mestre-sala provou, disse: nunca vi vinho melhor que esse. Chamou o noivo e disse: como é que podem? Você deixou o melhor vinho para o final. E eu perguntei domingo passado: o milagre aconteceu quando? Quando botaram a água ou quando ele provou o vinho? Em nenhum dos 2 lugares. O milagre aconteceu no caminho. Enquanto nós caminhamos em busca dos agentes do céu e da terra, os milagres se sucedem, um após outro. O caminho é o processo. Então não pegue atalhos. É muito fácil querer pegar atalhos para diminuir. Ei, Deus sabe fazer os atalhos, Ele faz acelerando. Esse vinho, para se tornar vinho, é um processo terrível e tremendo. Nenhuma uva foi machucada, nenhum processo do vinho foi feito, mas era um processo de aceleração para quê? Para atender a casa dos noivos. Meu Deus, o que Deus poderá fazer, o que Deus poderá acelerar para alcançar a tua casa, para alcançar a tua vida, para alcançar teus filhos, para alcançar teus negócios, para te alcançar plenamente. O que Deus poderá fazer? Talvez coisas que você não esteja nem esperando. Deus vai fazer. Ele não me daria essa palavra em vão, se Ele não tivesse alguma coisa para fazer. Então algumas coisas vão correr velozmente. Aproveite, enquanto ainda somos um grupo pequeno. Processos acelerados na sua empresa, processos acelerados no seu ministério, processos acelerados nos seus documentos. Processos acelerados no seu documento. Processos acelerados em documentos. Coisas que estão caducando, que não saíram. Ei. Fica de pé, você precisa receber isso de pé. Deus está acelerando. Isso. Processo acelerado nas suas finanças. Eu sei que algumas pessoas podem estar dizendo assim: mas pastor, é porque o senhor não sabe o meu caso. Eu não tenho mais esperança. Meus sonhos, meus projetos caducaram. Os meus objetivos morreram. Escute. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se em seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: vem, Senhor, e vê. Aí a Bíblia diz
E Jesus chorou. Eu sei que às vezes a gente diz: não, Deus só se move por fé, é verdade. Mas sabe, teve um momento que Deus olhou para o coração de Maria e viu tanta integridade que ele se moveu pelas lágrimas. Ninguém pode rebater porque está escrito. Ele chorou de compaixão pela dor que aquela mulher sentia. Deixa eu te dizer uma coisa: essa manhã pode ser a manhã da ressurreição dos seus sonhos, dos seus projetos, das coisas que você tem para fazer. Então não desista. Não desista. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Porque eu te garanto que Deus vai acelerar processos simplesmente para te abençoar.